Hoje em História, vamos falar sobre a escola no passado. Você já viu alguma história ou alguma fotografia sobre as escolas do passado? Na época dos seus avós, bisavós? Olha só, no passado, o ensino escolar se restringia a poucos, apenas para a elite, as pessoas que eram muito ricas. E eles ensinavam os seus filhos em casa, com o seu próprio educador. Olha só, vamos ver algumas imagens das escolas antigas. Bem diferente das nossas escolas de hoje, não é mesmo? Olha só as mesas de madeiras, um quadro enorme. Olha só a professora, como era o formato das carteiras. Olha só como as crianças sentavam, uma ao lado da outra, todas bem atentas à professora. Há cerca de 50 anos, todas as crianças tinham aulas de caligrafia. Elas utilizavam um caderno com linhas especiais para treinar a escrita das letras. Naquela época, era muito importante ter a letra bonita e a letra legível, porque quase tudo era feito à mão. Nós ainda utilizamos o caderno de caligrafia, porque sabemos que ele nos ajuda a melhorar a nossa letra cursiva, não é mesmo? Então, o caderno de caligrafia ainda é muito utilizado também nas escolas de hoje. E olha só, antigamente não existia ainda essas canetas comuns que nós escrevemos. As canetas que eles usavam eram feitas com a ponta de metal e vidro, com tinta. Olha só, gente, será que era fácil ou difícil de escrever com esse tipo de material, hein? Você já utilizou uma caneta dessa forma? Então, a tinta ficava dentro do potinho de vidro e a caneta era feita com ponta de metal. Você conseguiria escrever com esse tipo de caneta? Os trabalhos escolares eram pesquisados em livros, enciclopédias, revistas e jornais. Então, quando os alunos tinham algum trabalho para realizar, eles não tinham o computador, o Google, como nós temos hoje. Eles utilizavam a biblioteca, então tudo que eles fossem fazer, eles tinham que ir à biblioteca e pesquisar em livros, ler os livros e então realizar o trabalho. Então, os alunos, eles liam muito livros e eram livros grossos, viu? Nada de livro fininho. E olha só os uniformes. Os uniformes eram obrigatórios em todas as escolas e, na maioria das vezes, eram compostos de calça ou saia azul marinho e camisa branca. Os uniformes também são comuns hoje em dia, não é, pessoal? Nós precisamos estar uniformizados para ir à escola, para identificar de qual escola você é e para ter até mais segurança, não é mesmo? Eu sei que muitos não utilizam uniforme agora, nesses dias em casa, né? Quando vão realizar as atividades. E olha só, com o passar dos anos, as coisas foram modificadas. Olha só, a escola de antigamente e como é a escola de hoje em dia. Mais moderna, mais colorida, não é mesmo? Diferente das escolas de antigamente. Olha só a diferença dos assentos. Hoje os quadros são menores, porque não passamos tantas tarefas no quadro.
Diferente de antigamente, que as louças eram enchidas de caligrafia, cheios de textos, alunos copiavam muito. Com o passar dos anos, as coisas foram modificadas. Olha só como eram os cadernos antigamente. Eram grandes, grossos. E hoje nós sabemos que os cadernos possuem vários formatos, várias cores, não é mesmo? Com adesivos, coisas que não existiam antigamente. Como nós vimos, esta era a forma como eles escreviam antigamente, com uma caneta de metal e com um pote de vidro com tinta. E aí eles molhavam a ponta da caneta e então escreviam. E hoje nós temos canetas de várias cores, vários formatos, não é mesmo? De vários modelos, bem diferente de antigamente, não é? Então, como eu falei com vocês, há algumas décadas o computador não era comum para realizar os trabalhos escolares. Os trabalhos escolares eram feitos à mão, com base em consultas a livros e enciclopédias. Hoje em dia, além dos livros, temos a internet que nos dá o suporte nessas pesquisas. E hoje também os nossos trabalhos, a maioria são digitados, impressos, não é mesmo? Antes era tudo escrito à mão. E com o passar dos anos, as coisas foram modificadas. Olha só, o uniforme, a forma de vestir, de se sentar, de antigamente e hoje em dia. Os armários, olha só, o armário antigamente era feito de madeira. E hoje em dia já é feito de metal. Olha só, esse é bem parecido com o armário da nossa sala, não é mesmo? Olha só como eram as mochilas antigamente. Eles levavam os materiais em pastas. E hoje nós utilizamos as mochilas, né? De vários tamanhos, formatos e modelos, de rodinha. Então, olha só como era o uniforme da escola do passado. Como os meninos se vestiam e os materiais que eles utilizavam. E olha só, da escola do presente. O uniforme dos meninos. Hoje é de short, camisa manga curta. E nós utilizamos a mochila, caneta e o caderno. E olha só as meninas como elas se vestiam no passado. E os materiais que utilizavam era a pasta, a caneta de metal e tinta e o caderno. E as escolas atuais, como as meninas se vestem? Hoje já pode ser com shortinho, uma bermuda, blusa manga curta, mochila, caneta e o caderno. Bem diferente, não é, pessoal? Vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre as escolas do passado? E acharam diferentes ou parecidas com a de hoje em dia? Um beijo, boa atividade!